E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano. Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje, como de costume, vai ser sempre assim até a consumação dos séculos. Para a honra e glória do Senhor, iremos aí dar continuidade no livro de Josué, capítulo 17, também o 18. Então, bora para a leitura. A herança de Manassés do Oeste. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maqui, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade, porque era um guerreiro valente. Recebeu as regiões de Gileade e Bazã. Depois dele também foram dadas terras aos outros filhos de Manassés, segundo seus clãs, aos filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, né? Filho de José, em conformidade com os seus clãs. Zelofeade, entretanto, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Manassés, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem, somente filhas mulheres, cujos nomes eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar na presença de Josué, filho de Num, e perante os líderes israelitas, e reivindicaram. Yahvé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dada as terras conforme a ordem do Senhor, uma herança entre os irmãos de seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que se situam a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele. Quanto à terra de Gileade, ficou pertencendo aos outros filhos de Manassés. Os limites das terras de Manassés foram desde Ásia até Miqumetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que habitava em Tapua. Manassés possuiu a região de Tapua, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desta torrente situava-se a cidade de Efraim, além de outras que pertenciam a Efraim e ficavam em meio às cidades de Manassés. Todavia, a fronteira de Manassés continuava pelo lado norte do ribeiro e acabava no mar Mediterrâneo. O sul pertencia a Efraim e o norte a Manassés, com o mar Mediterrâneo por limite. Confiavam ao norte como Asser e com Isacar a leste. Manassés possuía com Isacar e com Asser, Bet-Seá, Ibleão e as populações de Dor, fonte de habitação, Tanak e Megido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isto é, Dor, é conhecida por Nafotedor, planalto de Dor. Mas como os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, os cananeus continuaram a habitar nessas terras. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Reivindicação dos filhos de José. Os filhos de José se dirigiram a Josué e lhe reivindicaram: por que nos deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso, e Yahvé nos tem abençoado ricamente? Orientou-lhe Josué: se tu és um povo numeroso e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para tuas famílias, sobe a floresta, toma uma parte das terras dos Perizeus e dos Refaíns, desmata e limpa o terreno, segundo as tuas necessidades. Ao que os descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que
habitam nas planícies possuem carros de ferro, como os que vivem em Bet-Sean, casa da tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel. Deus semeia. Josué, todavia, assegurou à tribo de José: Tu és de fato um povo numeroso e grande, e a tua força tu não terás uma parte apenas, mas terás todas as montanhas. É verdade que é uma floresta, porém, tu a desmatarás, e os seus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante, possuem carros de ferro e sejam muito fortes. A herança das outras 7 tribos, capítulo 18. Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelitas. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. Então Josué exortou o povo de Israel: Até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahvé, Deus de vossos antepassados? Escolhei, pois, 3 homens por tribo para que eu os envie. Irão percorrer toda a terra e farão uma descrição com o objetivo de mapeá-la conforme a área da herança que desejam possuir, e depois regressarão para falar comigo. Dividirão as terras em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul, e os da casa de José ficarão na sua região ao norte. Portanto, assim que fizerem um mapa da divisão da terra em 7 partes, o trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante Yahvé, nosso Deus. Os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vós. O sacerdócio do Senhor é a plena herança deles. Quanto a Gate, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte da herança no lado leste do Jordão ao oriente, terras que lhes foram outorgadas por Moisés, servo de Yahvé. Assim, esses homens saíram para mapear e fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Ide, percorrei a terra e descrevei-a. Depois voltai a mim e lançai a sorte por vós na presença do Senhor, aqui em Siló. Partiram, pois, esses homens, percorreram a terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Mais tarde, retornaram ao acampamento de Siló, onde Josué os aguardava. Então Josué realizou o sorteio a fim de consultar Yahvé por eles e entregou a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. Saiu sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira tinha início no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Então seguia para o sul na direção da cidade de Luz, que é Betel, e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. A fronteira se desviava e retornava frente a oeste, em direção ao sul, desde a montanha que está de frente de Bet-Oron ao sul, para ir terminar em direção a Kiriat Baal, que é conhecida em nossos dias como Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse, portanto, era o lado ocidental. No sul, a divisa começava na extremidade de Kiriat Jearim, e dali seguia para o oeste, chegando às fontes de Neftoa. O limite da propriedade descia até o sopé da montanha que fica de frente do vale de Ben-Inom, ao norte do vale dos Refaíns, dos gigantes.
Em seguida, prosseguia demarcando as terras, descendo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava em Rogel, ou a fonte de Rogel. Fazia então uma volta para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí para Gililote, que se situa defronte da subida de Adumim. Então descia a conhecida pedra de Bohã, ben Ruben, Boã, filho de Ruben. Prosseguia em direção à encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá, a planície do Jordão. Depois seguia para a encosta por norte. Depois seguia para a costa norte da subida Bet-Ogla e concluía o ponto final da fronteira na baia norte do Mar Salgado ou Morto, na foz do Rio Jordão ao sul. Essa, pois, era a divisa do sul. O Rio Jordão delimitava a fronteira do lado oriental. Essa foi a herança recebida pelos filhos de Benjamim, de acordo com os seus limites, segundo seus clãs e famílias. As cidades de Benjamim. A tribo dos filhos de Benjamim, clã por clã, receberam as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quisis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram ao todo 12 cidades com os seus povoados e aldeias vizinhas: Gibeon, Ramá, Berote, Mispa, Quefira, Mossa, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus ou Jebuseu, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. 14 cidades ao todo, mais os seus povoados. Essas foram, portanto, as terras que os clãs e as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade herdada. Bom, aqui nós finalizamos o capítulo 17, também o capítulo 18, pessoal. Lembrando que o intuito desse vídeo aí, né, é ajudar você aí a conseguir ler a Bíblia todinha em apenas um ano. Você assistindo aí de 1 a 2 vídeos por dia, você vai conseguir concluir a Bíblia aí em um ano. Nós já estamos já no 6º livro da Bíblia, que é o livro de Josué. Beleza? Então, no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade no capítulo 19 e também o capítulo 20, beleza? Fiquem todos na paz e até a próxima. Lembrando também que a oração é algo interessante para você poder estar fazendo aí na sua casa. Aí. Começa devagarzinho aí, com o olho fechado. Não vai disfarçando se você tem vergonha, se você não tem o costume de orar, beleza? E lembrando que lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz que a sabedoria vem em temer ao Senhor nosso Deus. Beleza? Qualquer coisa, vai lá e confere lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Fiquem todos na paz e até a próxima.